Vamos ao problema 20, o nosso último problema da aula 4, tá bom? E para fechar essa aula tem que ser com um problema bacana do IME, a parte subjetiva. Ele dá o seguinte, ele dá o polinômio p de x de grau 999 e dá o g de x de grau 9, tá bom? Pede para provar que esse polinômio é divisível por esse. O que é que isso quer dizer? Esse polinômio é divisível por esse quando o resto da divisão for zero, ou todas as raízes desse polinômio também são raízes desse polinômio, ok? Outro fato importante, lá da aula 3, a segunda fórmula de Moivre, as raízes dessa equação, quantas raízes são? São m, e a gente descobriu como encontrá-las. Essas raízes são essas, onde o w possui essa forma, tá bom? Aqui é a forma fatorada, que a gente vai estudar isso mais aprofundado quando estiver na parte de polinômios, ok? Então, pessoal, o que é que eu vou provar? Vamos lá, nosso primeiro passo. Vamos provar que toda raiz de g de x é raiz de p de x. Quando eu provar isso, eu posso utilizar a forma fatorada, ok? Daí, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma raiz dessa equação, tá bom? Para chegar num resultado parecido com esse, para depois substituir aqui, ok? Então vamos lá. Nosso segundo passo é o seguinte. Como esse polinômio tem grau 9, ele possui 9 raízes, tá bom? Distintas. A gente conseguiu provar isso na nossa aula 3. Então faça o seguinte. Seja alfa um número complexo, raiz de g de x. Veja o seguinte. Veja que alfa não pode ser 1. Beleza? Por quê? G de 1 vai dar 10. Observação. G de 1 é diferente de 0, implica que 1 não é raiz. Por que isso? Porque eu vou utilizar a soma da PG. Daí, se alfa é raiz, eu tenho que G de alfa é 0, implica que alfa nona, alfa oitava, mais alfa mais 1 igual a 0. Isso aqui, pessoal, é a soma dos termos de uma PG, tá bom? Soma em PG. Daí, como é que eu posso escrever isso? Isso vai ser alfa 10 menos 1 sobre alfa menos 1 igual a 0. A minha preocupação de dizer que o alfa era diferente de 1 por causa disso. O que é que isso quer dizer? Isso vai implicar que alfa elevado a 10 igual a 1. Veja o seguinte. Vamos lá. Uma análise importantíssima. Esse polinômio tem grau 9 e esse polinômio tem grau 10, tá bom? Toda raiz desse polinômio é raiz desse polinômio. Nem toda raiz desse polinômio é raiz desse. Qual a única raiz desse polinômio que não é raiz desse? O 1. 1 é raiz dessa equação, mas não é raiz dessa, tá bom? Aí veja o seguinte. A equação Z10 igual a 1 possui 10 raízes. Eu estou utilizando já esse fato, tá bom? Que são esses carinhas aqui, ó. 1, W, W2, até W9. Onde? Quem é o W? É o cosseno de 2π sobre 10 mais I vezes o seno de 2π sobre 10. Guarda isso aí. Ora, G de x tem grau 9. Então, as raízes dele são essas aqui, ó. Logo, as raízes de P de x, G de x são W, W2 até W9, ok? E mais, eu posso escrever o G de x assim, ó, x menos W, x menos W2 vezes x menos W9. Por quê? Porque o coeficiente líder dele é 1, tá bom? E eu conheço todas as raízes, então aqui é a forma fatorada. O que é que eu vou provar? Eu vou provar que cada uma dessas raízes também é raiz do nosso P de x. Então, eu vou para o nosso terceiro passo. Então, eu vou fazer o seguinte. Seja alfa pertencente a esse conjunto. W, W2 até W9. Tá bom? O que é que eu sei? Eu sei que alfa é uma raiz desse polinômio aqui, ó. Só que toda raiz desse polinômio satisfaz isso. Tá bom? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir no P de x. Veja que alfa elevado a 10 é igual a 1, tá bom? Agora, veja quanto vale o P de alfa. Olha que maravilha. Isso vai ficar alfa
elevado a 999, alfa elevado a 888, mais alfa elevado a 111, mais 1. O objetivo é mostrar que para qualquer uma dessas raízes, ou qualquer um dos alfas, que são 9, isso dá 0, beleza? Isso aqui eu vou reescrever assim, ó. Como eu sei que alfa elevado a 10 é 1, então eu vou trabalhar com isso. Eu vou escrever assim, ó. Isso é alfa elevado a 10, tá bom? Elevado a 99, vai dar alfa elevado a 990, vezes alfa elevado a 9. Mais o 888 é alfa elevado a 10, elevado a 8, 88, vezes alfa elevado a 8. Isso eu vou até onde? Até o alfa elevado a 10, elevado a 11, vezes alfa 1, tá bom? Que vai ficar 110, mais 1, 111, mais 1, que é esse aqui, ó. Ora, pessoal, todas essas potências aqui são iguais a 1, tá bom? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, que o meu P de alfa vai ser, isso aqui vai embora, vai ficar só o alfa nona, mais alfa oitava, mais alfa mais 1. Olha que maravilha. Mais alfa é o quê? Alfa é raiz de g de x. Essa soma aqui é 0. Então vai ficar assim, ó. Então P de alfa igual a 0 para todo alfa pertencente a esse conjunto, W até W9. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que toda raiz de g de x também é raiz de P de x. Ou seja, o g de x divide o P de x. Ou melhor, se eu tenho um polinômio, tá bom? E eu conheço alguma de suas raízes, eu posso fatorá-lo, beleza? Posso escrever, o P de x é x menos w, x menos w2, até x menos w9 vezes outro Q de x. Ou seja, essa outra fatoração é o meu g de x, tá bom? Portanto, g de x divide P de x. E está aprovado, tá bom?